Da redação do Jornal Diário de Teresópolis, começando mais uma semana de acompanhamento das situações geradas pela pandemia do novo coronavírus em nosso município. E começou nesta segunda-feira a polêmica decisão de rodízio por CPF em Teresópolis, uma das medidas restritivas mais drásticas anunciadas pelo governo municipal na semana passada. Chegou-se a falar que começaria na sexta, foi adiado para esta segunda-feira, dia 18, e agora começou o rodízio por CPF com fiscalização em vários pontos do município, como, por exemplo, aí na Tenente Luiz Meireles. Também há fiscalizações em outras entradas da cidade, lá na Hermitage, no Vale do Paraíso, no Soberbo e no acesso de alguns bairros, como, por exemplo, na Ponte do Imbuí, que dá acesso a Calene, Parque do Imbuí, Cascata, Salaco, entre outros, além de operações na região central do município e também operações avulsas em outros bairros da cidade, além de agentes da Guarda Civil Municipal, do pessoal do GAMU, que apoia a GCM. A Prefeitura conta ainda com o serviço da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nesse momento. Para quem ainda não sabe, que é difícil, né, um assunto muito polêmico, vem sendo falado aí desde a semana passada, até o próximo dia 25, pelo menos, né, inicialmente, haverá esse rodízio de CPF. Só pode circular nos dias de final par, como por exemplo nesta segunda-feira, dia 18, pessoas que têm o último número do CPF par, 0, 2, 4, 6 e 8. E nos dias ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, CPF que termine dessa maneira, né? Não quer dizer que se você tem o CPF de acordo com a data, você pode sair para bater perna pela rua, apenas para atividades essenciais ou atividades de saúde. A Prefeitura informa que quem for flagrado fora da data é CPF final par, está na rua no final ímpar, pagará uma multa no valor de R$ 136,42. Também existe determinação nesse último decreto assinado pelo prefeito Vinícius Clausen que as empresas ou tomadores de serviço que não cumprirem essa regra de só atender quem estiver de acordo com o CPF, entre aspas, liberado, também paga uma multa no valor de R$ 818,52. Nessa segunda-feira, né, quando começou esse rodízio, muita gente aí foi para as redes sociais reclamar da decisão do prefeito Vinícius Clausen, inclusive gente que foi para a rua fazer compra e teve que voltar para casa porque o estabelecimento comercial proibiu a venda. Por outro lado, recebemos a informação aqui de farmácia atendendo na calçada, visto que se o cliente for flagrado dentro do estabelecimento, com seu CPF fora da data, a empresa poderia ser multada nesse valor de R$ 818,52. Vale frisar que esse rodízio de CPF não vale para quem é considerado aí profissional de serviços essenciais, como servidores públicos, agentes de segurança, profissionais de saúde, funcionários de concessionárias de serviços, hospitais e, logicamente, empresas como farmácias e mercados. Só que para não receber essa multa, né, no valor de R$ 136, é preciso ter um documento de autorização de circulação que pode ser obtido no site da Prefeitura pelo empregador, né, pela empresa, ou diretamente pelo profissional que precisa dessa autorização. A Guarda Municipal, já nesse primeiro dia, flagrou diversas pessoas, segundo a Guarda Municipal, com esse documento aí falso, que acabou gerando essa multa para a pessoa que imprimiu por conta própria, né, inventou alguns números ali, que tem que colocar a inscrição municipal, colocar o CNPJ, e a pessoa flagrada acabou sendo notificada. Também está valendo, pessoal, para o pessoal não esquecer, né, também está valendo aí a decisão de proibir a circulação no período de 11 da noite às 5 da manhã, né?
Repetindo, serviço essencial não conta, mas se não for serviço essencial, não pode circular entre 11 da noite e 5 da manhã. E também está valendo a multa para quem for flagrado sem máscara, também multa no valor de R$ 136. Só voltando aqui rapidinho em relação ao CPF ainda, né, em relação a essas operações aí do CPF, a Prefeitura informou na tarde desta segunda-feira que não precisaria participar desse rodízio quem fosse sacar lá o auxílio emergencial, né? Mas depois voltou atrás. Na verdade, segundo a Prefeitura, será liberado apenas para sair desse rodízio os beneficiários do Bolsa Família, quem recebe de acordo com o final NIS. Quem recebe o auxílio emergencial de outra maneira, né, tem de acordo com a data de nascimento e outras maneiras, tem que seguir esse número final do CPF. Realmente, decisão polêmica, vem sendo falada no Brasil inteiro, né? Teresópolis é a primeira cidade que aplica um lockdown dessa maneira, numa espécie de lockdown, ou lockdown de primeiro estágio, como chamou o governo municipal, e muita gente reclamando, também muita gente apoiando essa ideia de fazer um rodízio de pessoas. Uma discussão enorme nas redes sociais. A Prefeitura diz, segundo dados da Prefeitura, que houve nesta segunda-feira uma redução de 30% do número de pessoas em circulação. Vamos agora atualizar os números para entender o motivo de Teresópolis ainda estar nessa luta contra a propagação da Covid-19 e cada dia parecer mais difícil sair dessas medidas restritivas. Segundo esse último boletim, divulgado pelo Gabinete de Crise com dados da Secretaria Municipal de Saúde, já são 526 casos positivos para a Covid-19. No último boletim eram 474, né? No último boletim aqui da Diário TV eram 474 e agora já são 526 casos positivos para a Covid-19. Outros 171 são casos suspeitos e a Prefeitura aguarda o resultado de testes. Também informa que a partir de agora estão sendo feitos testes rápidos aí através da técnica PCR, mais de 2.000 testes feitos já e de modo geral naqueles testes iniciais e os testes PCR, 423 descartados. Em relação às internações, né, uma redução em relação ao último boletim, né, eram 53, agora 42 pessoas internadas, dentre elas 26 aí dos casos já confirmados e 16 dos casos suspeitos. Dessas internações, 23 são para leito clínico e 19 para leitos UTI. Desses 19, 18 pessoas intubadas em Teresópolis. Agora, em relação às mortes, também preocupa bastante. 13 mortes confirmadas em Teresópolis. Falam que desde o começo desse boletim especial da pandemia aqui em Teresópolis, a gente fala números aqui sem mostrar rostos aí. Pode parecer frio, mas são os dados que a gente tem, né? E sabe que a situação é muito mais grave, porque cada número desse aí, dos casos positivos ou das mortes, são pessoas que vão deixar saudade para muita gente. 13 mortes confirmadas e outras 9 investigadas. E recebemos a informação agora no final da tarde da morte de uma técnica de enfermagem de 34 anos que estava trabalhando na linha de frente aí como voluntária em barreira sanitária, mas não temos a confirmação se a morte dela tem relação com a Covid-19. Então aguardamos um posicionamento do governo municipal, já fizemos essa solicitação e aguardamos a resposta da prefeitura se tem relação à morte dessa técnica em enfermagem, 34 anos, com a Covid-19. Ainda sobre os números, o quadro de pacientes recuperados chega a 106, de acordo com esse boletim divulgado pelo Gabinete de Crise. Nas últimas semanas, a Prefeitura tem produzido também um material, alguns vídeos de pessoas que se recuperaram da Covid-19 e também de pessoas que tiveram familiares envolvidos
nessa doença que passaram ou perderam a luta para a Covid-19. O vídeo que vamos divulgar agora, produzido pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, é de um morador de Teresópolis que perdeu a mãe para a doença e o pai está em tratamento. Meu nome é João Luiz Lipe de Rezende e quero pedir a todos que pais, mães, filhos, filhas, que por favor fiquem em casa, porque esse vírus é sério, é coisa muito séria. Eu perdi minha mãe tem 2 semanas e meu pai, graças a Deus, está se recuperando e bem, tá bom? E eu peço a todos vocês, tá bom, gente? Isso não é brincadeira, é uma coisa séria. E que vocês põem na consciência de vocês, que vocês têm pai, têm filho, têm tios, têm parentes, entendeu? Então que vocês fiquem em casa, porque tá matando, tá bom? E quero agradecer a todos pela atenção. Obrigado. No último fim de semana, a torcida Força Jovem do Vasco fez mais uma entrega de cestas básicas arrecadadas pela torcida Força Jovem para ser doadas às pessoas que têm passado maior dificuldade nesse momento de crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. O nosso colega José Carlos Cacau Repórter, registrou esse momento de entrega da torcida vascaína. Quantas cestas básicas tem? Cacau, foram quase 50 cestas básicas. Quase 50 cestas. Foi mais do que na nossa primeira, né? Essa é a segunda ação social. E vão ser quase 50 famílias aí beneficiadas aí. Vamos ajudar o pessoal. Exatamente. Você já tem o nome das pessoas, os endereços para poder ir, não é isso? Já sim, já tem tudo certinho, já tá tudo no esquema já. Exatamente. Agora vale ressaltar também que todo mundo que está aqui, a maioria não pôde vir, né? Isso aí, Cacau. Dessa vez teve até mais gente que participou, ajudou, só que aqui agora, como o nosso prefeito determinou para não ter aglomeração, tem muito menos gente aqui, mas vai ser de coração, vai ser doado de coração. Muito obrigado aí, rapaziada, que ajudou, tamo junto. As famílias essa hora estão ansiosas esperando a cesta, não é para menos, né, irmão? Com certeza, Cacau, tamo junto aí, Vasco por amor, Força Jovem por ideal. Nesta segunda-feira, a repórter Paola Oliveira conversou com o ex-secretário de Fazenda do município, Frederico Gomes, que é contador, sobre a situação das empresas locais nesse grave quadro econômico. É uma entrevista com vários tópicos, mas destacamos aqui 2 deles relacionados às empresas locais e o que vem acontecendo por conta do fechamento do comércio. Olá, hoje nós vamos conversar com o contador Frederico Moreira Gomes, mais conhecido aqui na cidade como Fred. Ele também já foi secretário de Fazenda aqui da cidade e atua atualmente num escritório de contabilidade, sócio de um escritório, né, a FMG. E hoje ele vai estar aqui batendo um papo com a gente, não é mesmo, Fred? Isso. Como tem estado a situação das empresas? Tem tido um aumento de demissões, de suspensão de contrato? Como tem sido? Então, com relação às demandas das empresas, as empresas, claramente, todas elas, a minha, de quem tiver uma empresa agora nesse momento, talvez, vamos salvaguardar isso, supermercados, num primeiro momento, eu nem sei agora exatamente, vamos generalizar, né, 80% das empresas, 90% das empresas tiveram seus faturamentos reduzidos a zero ou muito reduzidos, ou pouco reduzidos, mas vamos entender que os poucos reduzidos são muito poucos. Todo mundo está pagando a conta. Os colaboradores das empresas estão pagando a conta. Demissões estão acontecendo. Mas por quê? Porque não existe receita futura, não existe um norte, né? Ninguém sabe quando isso passa. Ninguém sabe se isso passa, né? Quando chega uma vacina. Então, tudo isso são interrogações que para o empresário, ainda mais no nosso país, uma visão bem micro, o empresário hoje ele não entra com formação para ser empresário. Ele não tem um curso específico para poder saber fazer gestão financeira. Ele não fez faculdade para fazer gestão do próprio negócio ou da própria vida. Ele tem o feeling, normalmente ele é um baita do empreendedor.
E esse empreendedor, ele vai ganhando conhecimento com o passar dos dias, semanas, meses, anos, inclusive com os escritórios de contabilidade e apoios, como os apoios jurídicos, dos advogados. E em cada demanda que ele necessita, ele vai aprendendo aquilo que está fazendo, porque, na verdade, não existe um curso específico. Então, o momento, né, é um momento de você observar no todo que a situação ela não é boa para as empresas por causa desse cenário todo de contexto. Os empresários não têm conhecimento de um todo e não estavam preparados para esse momento. Muitos, inclusive, sem dinheiro nos seus caixas para poder dizer que tinham fluxo para poder continuar trabalhando. Não existia isso. E algumas encerraram as suas atividades? Sim. Algumas empresas encerraram suas atividades, sim. Em alguns momentos, porque já havia um interesse e agora era o momento, né? Assim como você vê, eu estava vendo ontem entrevista com o Serginho, do vôlei, que foi o maior líbero, o maior jogador do Brasil aí, quem sabe que é da história, ou 1-2, o cara aproveitou o momento para se aposentar, muitos empresários aproveitaram o momento para aquelas empresas deles que não estavam no momento melhor, para encerrar suas atividades. Muitos empresários não, eles não têm a condição de manter e já fecharam suas portas, e a gente vai observar qual é o cenário econômico disso, porque o cenário não é contábil, ele longe de ser técnico, na verdade ele é muito específico, não existe circulação de pessoas na rua, não existe circulação de mercadoria, não existe dinheiro circulando, e aí parou. As pessoas estão com o dinheiro que têm, usam para poder comer. Fred, muito obrigada pela sua participação aqui na Diário TV. Prazer total meu, eu gosto muito do Júnior, converso com ele quando eu posso, e te agradeço, Paola, pela entrevista de um jeito correto, respeitando os meus limites no que eu podia, que eu não deveria responder. Eu que agradeço aí a sua visão, dividir essa sua opinião com todos nós. Obrigada. O ex-secretário de Fazenda, Frederico Gomes, é um dos 526 teresopolitanos que teve a confirmação para a Covid-19. Essa entrevista na íntegra, com vários outros tópicos relacionados à economia local, você confere na programação da Diário TV. No início da noite deste domingo, foi registrado um acidente com 2 vítimas fatais na estrada BR-116, mais conhecida como Rio Bahia. O repórter José Carlos Cacau esteve no local. Bem, estamos na altura do quilômetro 37 da BR-116, no município de Sapucaia, né? Aqui pertence a Sapucaia, próximo à entrada da Vila do Peão. Os bombeiros militares do carro já estiveram aqui e infelizmente 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. O motorista desse veículo que você está vendo aqui no fundo, né, desse Monza, o motorista desse veículo não resistiu, o corpo dele se encontra ainda entre as ferragens e o outro ocupante desse veículo foi levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, socorrido pela concessionária que administra a estrada ACRT. Mais lá na frente, eu vou virar para cá, mais ali na frente, aqui do outro lado, um caminhão tombado. Estamos com pouca visibilidade devido à falta de iluminação, mas vai passar agora um caminhão que vai jogar ali o farol, vai dar para você ver. O caminhão está tombado com as rodas para o ar e infelizmente no caminhão ali tombado tem um corpo também. O motorista do caminhão foi levado para o hospital gravemente ferido e infelizmente o ajudante que estava com ele no interior do caminhão faleceu. Então, para você entender o que aconteceu, né, aqui em Sapucaia, estamos no limite de Sapucaia com Teresópolis, na altura do quilômetro 37 da BR-116, muito próximo da entrada da Vila do Peão. O condutor do veículo, que o Felipe vai mostrar para você agora, não resistiu aos ferimentos, o motorista não resistiu aos ferimentos,
e morreu aqui no local do acidente. O corpo dele se encontra ainda entre as ferragens, veículo completamente destruído. Pode fechar um pouquinho no zoom, Felipe, porque para que a gente possa mostrar ali, não tem imagens fortes, claro, é uma imagem chocante demais com o estado que o veículo ficou, mas o corpo não está sendo mostrado de maneira nenhuma. Pode voltar para cá. O motorista, mais uma vez o motorista do Monza não resistiu, morreu no local. O carona foi para o hospital e lá do outro lado o motorista foi para o hospital e o ajudante morreu. Triste demais. O setor de homicídios da 110ª Delegacia de Polícia está investigando uma morte registrada na madrugada desta segunda-feira no bairro mais populoso do município, São Pedro. Segundo apurado no local, quem morreu foi o Vinícius Pires Cardoso, de 31 anos. Ele teria discutido com um vizinho durante a madrugada, eles teriam se agredido e depois, na residência do apontado autor dos golpes de faca, o Vinícius teria falecido antes da chegada do corpo de bombeiros. A polícia trabalha com a hipótese de legítima defesa. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre a prisão do homem de 36 anos apontado como autor das facadas que acabaram tirando a vida de Vinícius Pires, de 31 anos. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br. Lá você se cadastra para receber a nossa versão digital do jornal O Diário de Teresópolis e também pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube você tem acesso a toda a programação da Diário TV ao vivo e também muitos vídeos de programas anteriores. Fechando o boletim de hoje, imagens de uma das caminhadas mais bonitas do Vale dos Frades, a da Branca de Neve. Lembrando que é só um alento para quem está em casa fazendo aí direitinho a regra de quarentena, de distanciamento social, até porque o Parque Estadual dos Três Picos, onde fica essa montanha, segue de portarias fechadas, inclusive com previsão de punição para quem desrespeitar. Mas fica a beleza dessa trilha e a dica para quando tudo isso passar. Branca de Neve, no final do Vale dos Frades.